Então Deus me deu essa oportunidade de voltar. Então agora, hoje, eu vivo essa reconciliação com Cristo. Vendo o que Ele já fez por mim, as bênçãos que Ele trouxe em minha vida, buscando viver uma vida reta, mas sabendo que, como Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, às vezes eu acabo cometendo. É uma satisfação, né, estar aqui podendo falar do amor de Deus. Deus é amor. Ele é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que nós pensamos, muito mais. Então, a minha experiência com Cristo veio desde a minha infância. Eu tive a sorte de meus pais aceitarem a Cristo quando eu já tinha uns 7, 8 anos. A minha mãe aceitou a Cristo primeiro, depois o meu pai, que era caminhoneiro, também aceitou. Mas aí houve uma inversão da disponibilidade para o evangelho. O meu pai se tornou um evangelista. Um evangelista de mão cheia, um evangelista não aquele evangelista, talvez um evangelista formal, ou que tem um cargo de evangelista, mas ele não poderia deixar escapar a mão dele nenhuma alma. Ele é caminhoneiro e passou a ser pescador de almas. O pai do senhor era da Assembleia de Deus? Meu pai era da Assembleia de Deus e depois ele foi à Assembleia de Deus Bela Vista por um auxílio a um pastor, o pastor Estênio Ribeiro dos Santos. Ele mudou de igreja para ajudar um pastor. E esse pastor conta essas bênçãos até hoje, inclusive foi que fez recentemente, há pouco mais de um mês e pouco, as bênçãos do meu casamento, né? Porque eu era casado formalmente, né, em cartório, mas não tinha ainda a bênção do Senhor. E esse pastor, eu tive a possibilidade de trazer ele de volta ao meu convívio, que eu via lá muito atrás o meu pai saindo com ele de bicicleta evangelizando, e via aquele empenho do meu pai naquilo e fazia com muito prazer. Evangelismo de bicicleta geralmente é interior, né? Exatamente. Qual era o interior, irmão? Em Acaraú. Em Acaraú, meu pai e esse pastor Estênio, que era muito mais novo do que ele na época, acho que 10 ou 15 anos mais novo que ele. Mas o meu pai sentiu muito amor por ele desde a primeira vez. Foi o que fez a mudança dele por esse ser caminhoneiro, e aí ele tomou amor por aquela igreja e por aquela comunidade que servia... Ficava a mais de 2 quilômetros da nossa casa. E para mim, que tinha as pernas curtas, né, 2 quilômetros era distante. Mas eu tive essa sorte. Eu não nasci, né, no evangelho, mas eu descobri muito cedo o poder do evangelho nas nossas vidas. E às vezes, quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente acha até que aquilo não vai influenciar, ou que a gente não tem aquela sensação de ter Cristo vivo na nossa vida, né? A gente vai sentir o mover e o agir de Deus quando a gente vai adquirindo uma certa maturidade e consegue realmente caminhar nos passos de Cristo, né? Quando a gente é pequeno, não. É como que se a gente estivesse coberto, né, do poder de Deus pelas bênçãos que nossos pais são, e sendo nós flechas, filho na mão do arqueiro, né? E a gente goza dessa bênção, mas a gente ia experimentar, como criança, a gente não percebe, né, o mover e o agir de Deus. E eu falando aqui agora, eu lembro que com cerca de 10 anos, menino, como sempre, né, arteiro, a gente foi, todos crianças, vindo no açude lá na minha cidade de Acaraú, um açude de nome Bal, que era balneário, mas a gente sempre minimiza, né, as palavras para cruzar o mínimo de sílabas possíveis. Mas a gente veio ao encontro da parede do açude, vindo do rio, é um encontro. E quando isso acontece, vai ficando mais fundo e profundo. E eu lembro que eu não sabia nadar. E a gente foi andando mais fundo, mas está bem ali, é bem ali, é bem ali a areia. Quando eu vi, eu estava nadando sem saber nadar. Só que em determinada hora eu afundei. E eu lembro bem de ter tocado os meus pés na lama daquele açude. E de ter feito um impulso ao mesmo tempo que eu dizia, mesmo com 10 anos, mesmo sem perceber Deus na vida, por ser criança, essa percepção, né, prática e tátil de Deus na nossa vida, eu disse, Deus me ajude. E eu dei um impulso, eu não consigo nem imaginar a que distância eu estava, né? A que profundidade eu estava. Eu só sei que um amigo meu segurou a minha mão, que foi Deus que segurou a minha mão. E aí eu consegui sair daquela situação.
Então a gente percebe aí logo no começo que Deus sempre cuidou de nós, né? Sempre teve o cuidado. Em outra experiência, o ônibus que eu vinha regularmente para Fortaleza, que eu estudava, eu saí de lá e vim para Fortaleza, incendiou. Incendiou. E mais uma vez Deus me mostrou que estava comigo. Então, assim, mesmo sendo criança e adolescente, a gente ia percebendo. E meu pai sempre era um evangelista. Eu gosto sempre de contar porque ficou aquela memória viva do meu pai, que hoje já não está mais entre nós, está guardando a ressurreição dos mortos, né, que primeiro virão. Mas ele trazia sempre uma palavra de salvação. E às vezes ele incomodava, ele era um homem forte, tinha a mão muito grande, e apertava a mão e não soltava mais até dizer aquilo que Cristo tinha mandado ele dizer. E aí eu lembro bem de uma época em que ele, em uma situação lá de um jovem, ele parou esse jovem, que era um jovem bonito, era um jovem talvez dos seus 20 anos, uma pessoa que era muito amigo dele, e ele filho dessa pessoa. Ele parou e disse: cara, Deus te ama. Deus quer te salvar. Eu lembro bem das palavras dele, que ele disse: seu Sampaio, amanhã eu converso sobre isso, hoje eu vou para uma festa. E ele não voltou da festa. Meu Deus. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 20 anos. Quando ele voltava da festa, o carro dele caiu num açude, e lá não era o mesmo açude da minha situação, mas lá ele morreu afogado. Eu lembro que meu pai dizia, ficou muito triste depois disso, de Deus ter dado a oportunidade. A última, né? A última oportunidade a ele. Eu não sei se no momento do acontecido ele recordou disso, das palavras que tinha ouvido durante o dia, e se Deus não salvou naquele momento. A gente não sabe dizer. Mas o que é certo é que meu pai, depois refletindo, muito triste, e ele disse, o Senhor falou ao coração dele, disse: imagine eu, meu filho, todo dia eu falo com tantas pessoas no mundo e as pessoas não me ouvem. Não ouvem a minha palavra, não chega a palavra ao coração deles. Mas passada essa fase no Acaraú, que eu vim morar em Fortaleza, com 18 anos, 19 anos, eu passei, né, no concurso da Polícia Militar, com a graça de Deus, um momento muito difícil da minha vida, porque eu não tinha nem ao menos dinheiro para pagar a xerox do livro da universidade. Então, até quando eu precisava caminhar a pé, quando eu andava a pé até a faculdade, que era distante, era muito distante, eu morava ali no Presidente Kennedy, e a faculdade, a UFC é um tanto quanto longe, porque você tem que cruzar todo para ir para o CT de engenharia, que era o que eu fazia, engenharia mecânica, né? Até aí eu suportava andar sem dinheiro para gastar com ônibus. Mas quando entrou eu não poder comprar nenhuma xerox, pagar xerox de um livro, aí ficou muito difícil. E eu que morava com a minha avó, já de favor, porque meus pais eram do interior. Mas aí Deus me deu essa oportunidade e eu fiz o concurso e passei. Muito grato a Deus. Mas só que a bênção virou maldição. O povo de Israel, na última praga, o Senhor permitiu que ele levasse toda a riqueza. Foi essa, né, a última liberação, porque era vai até ali, vai só homens, vai até... Então sempre tinha uma condição. Pode ir, mas só até ali. Ou não, ou pode ir só com homens e não mulheres. Então assim, as 10 pragas terminaram com pode ir e pode levar tudo que é seu. Mas o povo de Israel, em determinado momento, pegou toda aquela riqueza que o Senhor tinha permitido que ele levasse e transformou de um bezerro de ouro. E foi adorar a bênção e esqueceu do abençoador. E isso aconteceu comigo. Aconteceu porque eu, vivendo nessa bênção da Polícia Militar, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Com 19, 20 anos, eu já não frequentava mais a igreja. Eu, que até bem pouco tempo caminhava para a igreja também, né, e nesse caminho compunha louvores, eu e um amigo meu chamado Antônio Cavalcante, que eu tive a oportunidade de apresentar ele também à minha igreja agora, né, apresentar o Cristo que habita também na minha comunidade.
Mas aquele fervor todo acabou quando eu comecei a receber alguma coisa mais. Então aquela bênção que eu recebia, o dinheiro que eu recebia, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu comecei a fumar, eu comecei a beber, a sair, viver de farras. Eu era o mais controlado daqueles meus amigos. Porque eu acho que eu ainda tinha temor de Deus, mas eu não tinha. Eu achava que tinha, achava que era o mais controlado. Eu não bebia até fazer aquilo que não devia ser feito, mas eu ficava como que regulando aquele pessoal que ia comigo e controlando porque eu achava que tinha temor de Deus. Mas aí eu vivi nessa vida e assim até os meus 40 e poucos anos, quando Cristo me resgatou agora. E tem um irmão que diz, rapaz, Deus te ama muito, porque depois de 26 anos. 26 anos, já tem acontecido depois muita de coisa, 26 anos, cara. O diabo não conseguiu te tocar a ponto de levar a tua vida. Então, Deus me deu essa oportunidade de voltar. Então, agora, hoje, eu vivo essa reconciliação com Cristo. Vendo o que Ele já fez por mim, as bênçãos que Ele trouxe em minha vida, buscando viver uma vida reta, mas sabendo que, como Paulo diz, né, o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero, às vezes eu acabo cometendo. Compreendendo que nós somos humanos, compreendendo que existe espinho na carne, né, que Deus não tira, Ele diz só a minha graça te basta. E que há algumas dificuldades que a gente permanece tendo, né, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Porque às vezes se Deus tirar aquilo que nos incomoda tanto, nós talvez mudemos a nossa vida para um patamar que não vai agradar a Deus. Eu lembro da história de Ezequias agora, que quando ele pediu ao Senhor os seus 15 anos, né? Ele não pediu o tempo, mas ele pediu ao Senhor mais tempo de vida, porque o Senhor havia mandado Isaías para falar com ele sobre aquilo que ele arrumasse a sua casa. Você vai se encontrar comigo. E ele, de cara para a parede, começou a orar e mostrar para o Senhor: Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Lembrar o Senhor, né? A Bíblia sempre gosta desse termo, né? Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Mas ele lembrou ao Senhor de tudo que ele tinha feito e de tudo que tinha feito. E o Senhor, mesmo sabendo, sendo presciente de tudo aquilo que iria acontecer, o Senhor permitiu. E depois dessa permissão de Deus. E é uma coisa maravilhosa nessa história, porque o Senhor fez mover um astro para confirmar somente a palavra dele. O mesmo profeta que tinha dito a ele que vai morrer, conserta, bota em ordem tua casa, voltou para ele e disse: não vai acontecer mais, Deus ouviu tuas orações. Mas eu quero a confirmação, né? Aí o que é que você escolhe confirmar? O que é que você escolhe? E ele disse: quer que o relógio de Acais, a sombra, né, do relógio de Acais adiante ou retroage? E a audácia daquele que pede ao Senhor dizer: não, para frente é mais fácil. Eu quero que a sombra retroage. Então, para retroagir a sombra, ou o sol voltou, ou a terra voltou. Então, um astro todo se moveu para que aquilo acontecesse. A gente às vezes acha que o poder de Deus... A gente às vezes tem a mania de pensar que eu não vou pedir isso a Deus, não vou orar a Deus, porque isso é muito pouco. Deus tem mais coisa a fazer. Às vezes a gente se perde nisso. Mas ele pediu e o Senhor fez voltar. E o interessante é que depois disso, ele gerou um filho. E o filho dele talvez foi o pior rei que Israel já teve. Mostrando que o Senhor Deus sabe o que está fazendo. E mostrando também que o Senhor Deus nos ouve. E que a gente tem o livre-arbítrio, né, de escolher aquilo que a gente quer da nossa salvação. O pastor Augusto Nicodemos, desse livro que você acaba de me presentear aqui, ele diz que há o livre-arbítrio, que é o da salvação, e há a livre gestão, que é o passo a passo do nosso dia a dia. Descer uma calçada, abrir uma porta, isso é uma livre gestão que nós temos. Mas o livre-arbítrio, ele trata de salvação, né? De me entregar a Jesus Cristo como meu Salvador, compreendendo quem eu sou e o miserável homem que eu sou, mas sabendo que ele tem o poder para nos transformar. E às vezes a gente, quando é novo convertido, a gente imagina que a nossa transformação virá no dia seguinte. Mas o Senhor tem todo um trabalhar. Ele sabe. O velho homem, né? É o velho homem. O Lutero tem uma frase
que eu acho espetacular, que casa com aquilo que Paulo falou também, sobre o bem que eu faço e o mal, o bem que eu quero fazer e o mal que eu faço. Que Lutero diz que pensou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobriu que ele escapou e que ele precisa ser morto diariamente. Sabia nadar, né? Sabia nadar. Mas é isso. O meu testemunho é breve, mas o Senhor tem transformado a minha vida. Devagar, paulatinamente, reconhecendo os meus erros, pedindo a Ele o perdão por aqueles pecados que a gente ainda comete. E tendo a ciência de que Ele quer o melhor para nós. É isso. O retorno. Agora eu fiquei curioso. Se o senhor puder falar, lógico. Uhum. Como é que foi o retorno? O retorno... O momento assim que Cristo, bora, já chega. Foi um momento de grande sofrimento no meu casamento. Foi um momento de grande dificuldade no meu casamento. Que nós chegamos a ponto de quase nos separarmos. Mas o Senhor interferiu diretamente. A minha esposa, que nem era cristã, não era crente, não tinha aceitado a Cristo, ela... depois disso aceitou a Cristo. Foi convencida. Então o Espírito Santo ele vai agindo de uma forma que o que era ruim, que era uma separação, que nem chegou a acontecer, ele passou a ser uma experiência de salvação dentro da minha casa. E há poucos dias atrás, eu tive uma experiência com um filho meu, o mais velho, o Gustavo, que o Espírito Santo encheu o quarto da minha casa. Aquela experiência de que foi manifestado um perdão mútuo. E eu via que a minha esposa olhava de longe e ficava observando no canto do quarto aquela cena de eu com meu filho, abraçado, e cada um perdoando e pedindo perdão e confessando ao outro os pecados. E foi quando meu filho disse: não é só isso, eu quero aceitar Jesus. Glória. Então, assim, a presença do Senhor, a glória do Senhor entrou, né, no quarto. Eu senti o Senhor Deus no meu quarto. Eu senti o quanto a presença dele é importante. Amém. Glória a Deus. E quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Biblicamente falando, né? Isso. Biblicamente falando. Fecha a porta do teu quarto e ora. Glória a Deus.